Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo oferecido pela Mentaltech. Nesse vídeo o tópico é segurança e invasão, dando prosseguimento aos tópicos de segurança TI, envolvendo tecnologia de informação. O vídeo anterior foi sobre steganografia, que é um tópico bem interessante sobre segurança, se esconder arquivos dentro de arquivos, e esse sobre badcons, sobre vírus em DOS. Bom, os vírus em DOS eles são programados com uma linguagem bem básica. Todo computador pode ser utilizado dessa linguagem, que é o DOS, Microsoft DOS. Uma das linguagens mais simples, baseado em texto, não é multitarefa. Então, o próprio Windows, ele tem um simulador de DOS, que é o prompt de comando. Ele pode ser acessado lá pelo iniciar, todos os programas, acessórios, e aí tem lá o nosso prompt de comando, ou ainda pelos atalhos, com a tecla do Windows, que é o WinKey, a teclinha que tem a janela do Windows, junto com o R, e você digita CMD. Ele vai abrir o prompt de comando. Esse prompt de comando ele simula o DOS, ele consegue executar todos os comandos DOS. Então é legal, se você quiser fabricar aí as suas automações, você conhecer os comandos DOS. Se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar uma boa lista de todos os comandos para você dar uma treinada. Mas, por exemplo, comandos básicos, tá? Se eu quiser sair dessa pasta, porque aqui o meu DOS diz que eu estou dentro da pasta C, Users Mentaltech. Se eu quiser sair nessa pasta, eu posso dar o comando cd : ele saiu da pasta Mentaltech e está só dentro da pasta User. Se eu quiser ir para a raiz, que é o C : cd : ele sai. Eu posso executar várias coisas no meu DOS, sair de pastas, entrar em pastas, copiar arquivos, executar programas, tudo pelo DOS. Por exemplo, se eu quiser executar a calculadora, basta eu digitar calc e com Enter ele abre a calculadora. A calculadora que é um aplicativo que está lá dentro do Windows. Eu posso executar vários programas que estão dentro do Windows, tudo pelo DOS. Então o DOS ele é uma linguagem simples, mas ele é uma linguagem bem poderosa se você souber utilizá-la. Há uma segunda forma de utilizar o DOS, e aí começa a ficar interessante, que é com o bloco de notas. No bloco de notas podemos também aplicar os comandos DOS, por exemplo, calc, que eu usei para abrir a calculadora, e se eu salvar esse bloco de notas, esse comando que eu digitei no bloco de notas, com um tipo de arquivo específico, ele irá executar o comando DOS. Que tipo de arquivo é esse? Como é que eu faço para salvar? Arquivo, salvar como, eu vou colocar o nome de calculadora, mas pode ser qualquer nome. E aqui está o segredo. Eu coloco, depois do nome do arquivo, .bat, e o tipo de arquivo não pode ficar como texto, como txt. Eu vou colocar como todos os arquivos. Isso fará com que ele não salve como txt, e sim como o .bat, que eu forcei aqui depois do nome. Então, quando eu for salvar, ele salva com o arquivo e não salva como bloco de notas. Ele salva como formato .bat. Esse formato .bat é um formato de arquivo em lote, ou seja, ele executa todos os comandos em DOS como se fosse uma lista. Ele irá executar o calc, mas se eu colocar um outro comando abaixo do calc, ele irá também executar. E assim por diante. Então, se eu for executar esse arquivo .bat, notem que até o ícone dele mudou para umas engrenagens e não como bloco de notas. Ele não é o arquivo de bloco de notas, embora seja feito no bloco de notas. Clico, ele abre o prompt de comando, executa o calc e abre a calculadora. Então, esse arquivo .bat ele pode ser usado para abrir calculadora ou automatizar vários processos. Se você quiser voltar a editá-lo no bloco de notas, botão direito, editar, e ele abre o bloco de notas. Então, se eu quiser colocar um outro comando, por exemplo, além de abrir a calculadora, algo interessante é que você pode abrir outros aplicativos do Windows, entrando na pasta Windows de meu computador, sistema, o C : de vocês, que eu nomeei como sistema no meu caso, Windows, e lá na pasta System32, dentro da pasta Windows, é que está
há vários arquivos, estão organizados em lista. São arquivos de sistema, então não apaguem nada que está aqui para não corromper. E a calculadora está aqui no meio. A calc está aqui no meio. Todos os programas e arquivos que estão dentro da pasta System32 são executados diretamente pelo nome, utilizando o prompt de comando. Então, esse é o motivo pelo qual os vírus acabam atacando muito essa pasta específica do Windows, porque eles podem ser executados facilmente com um chamamento simples pelo nome dele. Então aqui eu vejo, por exemplo, que o writer, se eu executá-lo, ele irá abrir o meu WordPad. Então é o write que é o nome do comando para abrir o WordPad, que está dentro do Word. Então se eu colocar o write aqui, vou salvar, ele vai abrir além da calculadora. Quando eu fechar a calculadora, ele abre o WordPad também. Então o que ele fez? Ele executou a calculadora. Quando eu fechei, ele executou o write. Isso que é um arquivo em lote. Ele executa vários comandos em lista. E assim vai. Eu posso executar vários, na verdade, programas que estão aqui dentro, só chamando pelo nome. Então há vários programas aqui. Eu posso copiar também programas para dentro do System32 e automatizar facilmente minhas tarefas. Programas portáteis, enfim. Esse é o lado positivo de se usar um arquivo em lote, que é o .bat, programando em bloco de notas, utilizando linguagem DOS e automatizando, então, várias funções. Esse é o aspecto positivo desse uso desse tipo de arquivo, que é o .bat. O lado negativo é que podemos criar vírus programados em DOS, com linhas de comando maliciosas aqui. Por exemplo, numa invasão, há várias etapas, tanto direta quanto indireta. Qualquer tipo de invasão há várias etapas até se conseguir êxito. Uma das etapas é abrir o caminho, abrir as portas do computador, porque num computador geralmente bem planejado, uma estrutura bem planejada, há um antivírus bem atualizado, o que impede de uma possível infecção e invasão. Há também um firewall, que é um programa específico. O próprio Windows tem um firewall que acaba bloqueando, fechando as portas para uma possível invasão. Então, se há um vírus, uma cavalo de Troia, que utiliza a sua rede, a sua internet para enviar arquivos, capturar, por exemplo, uma senha e enviar para um e-mail, esse firewall irá bloquear. Mesmo estando infectado, o computador de vocês ele não consegue enviar os dados para fora. Então o firewall ele é um bloqueador, é uma parede de fogo. O próprio Windows possui isso e ele é ativado por padrão. Ele está lá no painel de controle. Se você não possui o firewall ativado no Windows, eu aconselho que ativem. Então, iniciar painel de controle é a opção Firewall do Windows. Vocês podem ver que o meu está ativo, conectado. Tá? O que acontece? Isso é uma boa segurança. Porém, tanto o firewall do Windows XP quanto do Windows 7 são muito vulneráveis. Geralmente, o ideal em empresas é que se utilize um programa específico de firewall melhor que este do Windows. Desative esse do Windows e utilize um programa específico muito melhor. Há vários, ao Comodo, por exemplo, ao Zgate, que é muito melhor do que esse firewall, muito mais seguro. E, inclusive, equipamentos de firewall específicos, hardware firewall, que você instala junto com o seu computador. Logicamente, há um custo, é um custo alto, porém, em empresas de médio e grande porte, é um custo que vale a pena. Então, o que acontece? Existe um comando que consegue desativar o firewall por DOS, e ele acaba abrindo as portas do seu computador, e você nem percebe. Esse comando, há tanto o Windows XP, que é esta linha de comando aqui, o net sh, há o comando de ativar e desativar, e há do Windows 7, que é este comando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esta linha de comando aqui para o meu bloco de notas. Vou salvar como bat, certo? E vou colocar aqui FW, iniciais de firewall. Tá? Poderia ser até vírus, por exemplo, se eu quisesse algo mais terrorista, mas geralmente não, Vou ocultar, vou colocar o nome mais simples, Geralmente é o que se faz, ele gera o bat lá.
E o que acontece? Quando eu executar esse bat, vocês vão ver que ele vai desativar o meu firewall. Desativou. Então a minha rede não está mais protegida com o firewall. Simples assim. E inclusive é algo bem assustador, né? Então eu vou ativar aqui novamente. Pronto, já está ativo. Então você nem percebe que o firewall estava desativado e que ele foi desativado se você executar esse programa. O que acontece? Quando você executa o bat, ele abre o DOS e ao mesmo tempo você vê a linha de comando, né, e depois ele desativa. Então o ideal seria se ele não exibisse as linhas de comando no DOS e fechasse o mais rápido possível aquela janela do DOS. Isso é que um vírus faz, né? Então eu vou editar aqui e adicionar aqui o comando cls, que ele limpa a tela, e antes do comando eu vou colocar start espaço. Esse start fará com que a janela do DOS, do prompt, feche o mais rápido possível. Agora eu vou fechar e vou executar para vocês verem a diferença. Foi em segundos, nem deu para ver a janela praticamente e a linha de comando muito menos. Então, esse é um indício de que um vírus pode estar sendo executado quando você executa um arquivo. Se você executa um arquivo e um programa e ele abre uma janela do DOS assim rapidamente, que não era para abrir, você desconfie, né? Isto acaba sendo um risco. Verifique a sua segurança aí. Outra coisa, você pode fazer duas coisas, que é transformar esse arquivo BAT em um executável, em um .exe, em um programa mesmo, e depois esconder ele em outro programa. Para quando você rode outro programa, ele acabe rodando junto o .bat. E aí a pessoa nem nota que o firewall está sendo desativado. Então, isso é o que geralmente se faz. Você leva a pessoa a executar um programa, e essa pessoa executa o programa que você passou, ela nem sabe e já está abrindo as portas para uma possível invasão. Isso é chamado de engenharia social, você convencer uma pessoa a fazer algo, né? Isso é um tópico, inclusive, de invasões. Então, há como se proteger, inclusive, será um tópico de outros vídeos aqui da Mentaltech, engenharia social. Mas aí é o seguinte, se eu quiser transformar esse .bat em um executável, há este programa aqui gratuito, que é o BAT.exe Converter. Ele possui duas versões, a versão 32 bits e a versão 64 bits. Eu vou usar 64, ele é portátil, não preciso nem instalar. Você executa ele, ele já abre esta janela, essa caixa de diálogo, em que eu posso buscar o meu arquivo BAT, pegar aqui o meu FW, e agora ele já vai salvar para o mesmo lugar com formato exe. Basta clicar em compile, compilar, e ele vai gerar o meu exe com as mesmas linhas de comando. E você nota que já há detectado aqui uma espécie de... o meu Avast detectou um certo código malicioso. Quando eu transformei em exe, ele detectou que ele conseguiu gerar o exe, mas ele avisou na geração que ele possui um código malicioso, que é desativar o firewall por prompt de comando. Mas eu vou executá-lo. Quando eu executar, ele detectou também a ameaça, né? Quando se executa esse exe, ele detecta a ameaça e acaba apagando o vírus. Então vocês notam como é importante ter um firewall, um antivírus atualizado, como o Avast, é um antivírus gratuito, e ele acaba apagando esse tipo de vírus DOS também, né? Mas notem que ele não fez isso no BAT. Então quando ele permanece com a extensão BAT, ele executa e o meu antivírus não detecta, ele só detecta exe. Esse é o problema de alguns antivírus, né? Então eu posso incorporar esse .bat aqui e não um exe a outros arquivos para que ele seja executado e abra as portas de algum computador, né? Algo extremamente negativo de ser feito,
não aconselho. Além disso, vocês podem também criar um ponto BAT para desligar o computador ou reiniciar o computador. Então esses são os comandos. Logicamente eu não vou aplicar o aqui para não reiniciar o meu computador, mas se eu copiar este comando aqui lá para um bloco de notas e salvar como ponto BAT, assim como eu fiz com o firewall, ele irá reiniciar o meu computador ou desligar com este comando. Aqui eu posso inclusive colocar quantos segundos eu quero. Se eu não colocar, ele irá desligar sem tempo. Então é um comando bem malicioso realmente. Vocês podem inclusive, e eu não aconselho, acrescentar outros comandos para que esse ponto BAT seja inserido na inicialização do sistema. Assim, toda vez que você iniciar o Windows, ele irá reiniciar e ficará em loop eterno, ficará reiniciando, né? Isso acaba prejudicando muito o computador, né? Então é um vírus bem malicioso e totalmente feito em DOS, né? Mas vocês notaram então, essa é a grande vantagem de que o Avast, por exemplo, que é um antivírus gratuito, detecta um exe baseado em DOS. Então geralmente é um arquivo BAT cru que a falha que o Avast acaba não conseguindo detectar, tá? Em outros vídeos da Mentaltech envolvendo tópicos de segurança, além de todas essas dicas e essa questão prática, será falado sobre engenharia social, né, como se prevenir, e também como é feito essa etapa de invasão de juntar arquivos com outros, para que eles sejam executados junto com outros arquivos. É algo bem importante também de se proteger, algo bem negativo, né, uma etapa que é uma das etapas de invasão, que também são chamados joiners. São programas que juntam programas a outros e são executados automaticamente juntos, tá? Então espero que tenham gostado dessa introdução aos vírus DOS e aos badcoms, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.